Sarah pensou que ela estava apenas sendo gentil. Por 3 meses, ela deu panquecas grátis para a faminta, muda menininha que sentava no fundo de sua lanchonete toda manhã. Ela não sabia que a menina valia 50 milhões de dólares. Ela não sabia que, ao alimentá-la, ela estava interferindo com o homem mais perigoso em Boston. E ela certamente não sabia que, em uma terça-feira chuvosa, as portas da lanchonete seriam chutadas, não por clientes, mas por 4 contratados de segurança armados, cercando um homem que parecia que ele era dono da cidade. Quando ele apontou um dedo para Sarah e disse: "Onde está ela?" Sarah teve 2 segundos para decidir: entregar a menina ou morrer tentando protegê-la. O letreiro de neon da lanchonete de Ali piscou com um zumbido moribundo, limpa a garganta, lançando uma luz amarela doentia sobre o pavimento molhado da Dorchester Avenue. Eram 6h45 da manhã em South Boston, o tipo de manhã onde o frio não apenas toca sua pele, ele se instala em seus ossos. Sarah verificou seu reflexo no dispensador de guardanapos de aço inoxidável. Aos 24, ela parecia 30. Olheiras machucavam a pele sob seus olhos, um testamento a turnos duplos e livros de texto da escola de enfermagem, lidos com lanterna às 3h da manhã. Ela apertou seu avental, aquele com a mancha de ketchup que não saía, e respirou fundo. Ela precisava das gorjetas. O aluguel vencia em 4 dias, e seu senhorio, Sr. Henderson, tinha parado de aceitar desculpas 2 meses atrás. "Pedido pronto, Sarah", chamou Big Mike da cozinha. O sino tocou, agudo e exigente. Sarah pegou os pratos de ovos e bacon, navegando o chão quadriculado no piloto automático. Ela serviu café para o velho Jenkins, que estava sentado no mesmo banco desde 1985, e limpou o balcão. Então a porta soou. 7h05 da manhã, bem a tempo. Sarah não olhou para cima imediatamente, mas ela sentiu a mudança no ar. A rajada de vento da porta que se abria trouxe o cheiro de chuva e exaustão, seguido pelo arrastar silencioso de tênis molhados. Uma menininha escorregou para dentro. Ela não devia ter mais de 8 anos. Ela era pequena para sua idade, afogada em um moletom azul marinho desbotado que era 2 tamanhos muito grande. Suas calças jeans estavam desfiadas nas barras, arrastando sobre tênis enlameados que uma vez foram rosa. Seu cabelo, uma bagunça emaranhada de ondas loiro sujo, estava puxado para frente para esconder seu rosto. Ela não olhou para ninguém. Ela apenas andou de cabeça baixa direto para a cabine 4. Aquela no canto mais afastado, perto dos banheiros onde a lâmpada tinha queimado semanas atrás. Sarah a observou pelo canto do olho. Esta era a rotina. Começou 3 semanas atrás. A menina entrava, sentava por 20 minutos, bebia um copo de água se Sarah deixasse um, e então desaparecia antes da corrida matinal atingir seu pico. Ela nunca pediu comida. Ela nunca falou. Na primeira semana, Sarah a ignorou. O dono, Sr. Ali, odiava vadios. Sem pagamento, sem estadia era seu lema. Mas O'Malley estava na Flórida lidando com um divórcio e Sarah estava no comando. Na segunda semana, Sarah notou as mãos da menina. Elas estavam tremendo. Não de frio, mas de outra coisa. Fome. Medo. Sarah conhecia aquele tremor. Ela o tinha visto no espelho vezes suficientes. Sarah pegou uma cafeteira nova e um menu, caminhando até a cabine 4. "Ei", Sarah disse, mantendo sua voz baixa e suave, do jeito que ela falava com os gatos vadios atrás de seu complexo de apartamentos. "Tempo ruim lá fora, né?" A menina não olhou para cima. Ela estava puxando um fio solto no assento de vinil. "Eu cometi um erro na cozinha." Sarah mentiu suavemente. Ela estava ficando boa nesta mentira. "Cozinhei uma pilha extra de panquecas de mirtilo. O chefe diz que eu tenho que jogá-los fora ou comê-los. Limpa a garganta. Mas eu estou cheia. Você acha que poderia me ajudar? Seria um desperdício jogá-los no lixo." A menina parou de puxar o assento. Lentamente ela olhou para cima. Seus olhos eram da cor de nuvens de tempestade, cinzas,
intensos e aterrorizados. Havia uma inteligência ali que não combinava com a sujeira em seu rosto. Ela olhou para Sarah, procurando por uma armadilha. Não encontrando nenhuma, ela deu um aceno microscópico. Você pegou! Sarah sorriu. Ela caminhou de volta para a cozinha. Mike, pilha de mirtilo voando. Coloque na minha conta. Você não pode continuar alimentando a vadia, Sarah. Mike resmungou, virando um hambúrguer. Você mal tem o suficiente para se alimentar. Apenas cozinhe, Mike. Quando Sarah colocou o prato fumegante na frente da menina, a criança não o pegou imediatamente. Ela esperou até Sarah virar as costas. Quando Sarah olhou 1 minuto depois, o prato estava limpo. Qual é o seu nome, querida? Sarah perguntou, reabastecendo o copo de água. Silêncio. A menina apenas olhou para suas mãos. Eu sou Sarah. Se você precisar de algo, você apenas acena, ok? A menina alcançou o bolso. Sarah tensionou, observando a mão dela. Ela estava pegando uma arma? Drogas. Você nunca sabia nesta parte de Boston. A menina puxou um guardanapo. Nele, ela tinha desenhado uma imagem com uma caneta esferográfica preta. Era um pássaro, um pardal desenhado com detalhes arquitetônicos chocantes. Cada pena era precisa. Era lindo e tristemente desolador. Ela deslizou o guardanapo para Sarah, então deslizou para fora da cabine e correu para fora da porta, antes que Sarah pudesse dizer uma palavra. Até amanhã, Sarah sussurrou, acariciando o papel áspero do guardanapo. Mas no dia seguinte as coisas mudariam. A rotina estava prestes a quebrar. Na manhã de terça-feira, a chuva tinha se transformado em uma chuva torrencial. As calhas lá fora estavam transbordando, criando um fosso de lama ao redor da lanchonete. Sarah estava ansiosa. Eram 7h15 da manhã. A menina estava 10 minutos atrasada. Ela não vem, o velho Jenkins resmungou, sorvendo seu café. Os cafetões provavelmente a pegaram, ou pior. Ela virá, Sarah retrucou, limpando uma mancha no balcão tão forte que o laminado quase descascou. Às 7h22 da manhã, a porta abriu. A menina entrou cambaleando. Ela estava encharcada até os ossos. Ela não estava andando. Ela estava mancando. Sarah deixou cair seu pano e saiu de trás do balcão. Ei, você está bem? A menina foi direto para a cabine 4, desabando no vinil. Ela estava tremendo violentamente. Seus lábios estavam azuis. Sarah correu para os fundos, pegando um pano de prato limpo e uma caneca de chocolate quente que ela havia preparado com antecedência. Ela deslizou para a cabine oposta à menina. Aqui, Sarah disse, envolvendo a toalha em volta dos pequenos ombros da menina. Beba isto. Tá quente. Limpa-lhe a garganta. As mãos da menina tremiam tanto que ela não conseguia segurar a caneca. Sarah estendeu a mão para firmá-la, e foi então que ela viu. A manga da menina tinha subido. Em seu pulso esquerdo, parcialmente escondido por uma camada de sujeira, havia uma pulseira. Não era um enfeite de plástico de uma máquina de chicletes. Era prata, pesada, platina sólida ou ouro branco. Pendurado nela havia um pequeno pingente em forma de peça de xadrez, um rei, e incrustado na coroa do pequeno rei havia um diamante, um de verdade. Sarah conhecia joias. Seu ex-namorado tinha sido um corretor de pornografia antes de ir para a cadeia. Aquela pedra era impecável. Aquela pulseira valia mais que a mensalidade de Sarah, carro e doação de órgãos combinados. Onde você conseguiu isso? Sarah sussurrou, seus olhos arregalados. A menina puxou o braço para trás, abaixando a manga agressivamente. Medo brilhou em seus olhos, pânico puro e não adulterado. Ela olhou para a porta, então de volta para Sarah, seu peito ofegando. Ela enfiou a mão no bolso e puxou outro guardanapo. Limpa a garganta. Ela o jogou na mesa. Este desenho não era um pássaro, era uma casa, uma mansão enorme em estilo gótico com altos portões de ferro. Mas nas janelas da casa, a menina tinha desenhado grades. E parada do lado de fora do portão,
Ela tinha desenhado uma figura, um homem alto de gravata vermelha. Ela tinha desenhado o homem com linhas irregulares, fazendo-o parecer vibrante e irritado. Ao lado do homem, ela escreveu uma palavra em letras maiúsculas trêmulas. I am. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha, que nada tinha a ver com a porta aberta. Quem é ele? Ele está te machucando? A menina balançou a cabeça freneticamente. Ela apontou para o desenho do homem, então apontou para a porta da lanchonete. Ele está vindo aqui? Sarah perguntou. A menina assentiu. Lágrimas brotaram em seus olhos cinzentos, abrindo trilhas na sujeira de suas bochechas. Ok, Sarah disse, seus instintos maternos anulando seu bom senso. Ok, você está segura aqui. Eu não vou deixar ninguém te levar. Eu prometo. Sarah se levantou para pegar seu telefone. Ela precisava ligar para alguém. A polícia, serviços sociais. Ela não confiava nos policiais neste distrito. Metade deles eram corruptos. Mas ela tinha que fazer alguma coisa. Ela caminhou para trás do balcão e alcançou sua bolsa. Enquanto fazia isso, ela olhou pela janela da frente. Uma SUV preta estava parada do outro lado da rua. Era uma Cadillac Escalade, vidros fumê, brilhando limpa apesar da chuva. Parecia um tubarão nadando em um lago de peixinhos. Não pertencia a South Boston. Sarah congelou. A porta traseira da Escalade abriu. Uma bota bateu no pavimento. Então outra. Mike! Sarah sibilou sem tirar os olhos da janela. Mike, venha aqui. Estou ocupado, Sarah. Agora, Mike. O tom de sua voz fez Big Mike largar sua espátula. Ele saiu andando, limpando as mãos no avental. O quê? Há um incêndio? Olhe, Sarah apontou. Um homem saiu do veículo. Ele era alto, vestindo um casaco de lã cinza-carvão que custava mais do que a lanchonete faturava em um mês. Ele tinha cabelo prateado, perfeitamente penteado, e uma mandíbula que poderia cortar vidro. Ele não parecia um criminoso. Ele parecia um senador ou um CEO. Mas não era ele que assustava Sarah. Eram os 4 homens que saíram atrás dele. Eles eram enormes. Eles usavam equipamento tático de chuva preto, fones de ouvido e o distinto volume de armas laterais sob suas jaquetas. Eles se moviam com precisão militar, examinando a rua, verificando os telhados. Eles não eram policiais. Eles eram músculo particular. Mercenários de alto nível. O homem de cabelo prateado ajustou suas abotoaduras, olhou diretamente para a lanchonete e começou a atravessar a rua. Sarah virou-se para a cabine 4. A menina tinha sumido. Onde está ela? Sarah sussurrou em pânico. Ela olhou para baixo. A menina estava debaixo da mesa, encolhida em posição fetal, apertando os olhos. Suas mãos apertavam os ouvidos. O sino acima da porta não apenas tocou desta vez. Pareceu um toque fúnebre. A atmosfera em O'Malley's mudou instantaneamente. O bate-papo casual dos clientes matinais regulares morreu. O tilintar dos talheres parou. O homem no casaco cinza entrou primeiro. Ele não limpou os pés. Ele apenas andou no chão quadriculado, seus olhos examinando a sala como um predador examinando um rebanho. Ele tinha uma aura de autoridade absoluta. O ar ao redor dele parecia limpa a garganta, mais frio. 2 dos guarda-costas ficaram na porta, bloqueando a saída, braços cruzados, inexpressivos. Os outros 2 flanquearam o homem de cabelo prateado, movendo-se para dentro da sala. Posso ajudá-lo? Sarah perguntou. Sua voz tremeu, mas ela manteve sua posição atrás do balcão. Ela segurou a alça da cafeteira como uma arma. O homem a ignorou. Ele caminhou para o centro da sala. Limpa a garganta. Ele respirou lentamente, inalando o cheiro de gordura e café velho com um olhar de desgosto. Eu estou procurando, o homem disse, sua voz um barítono profundo e suave que ecoou até o fundo da sala por uma criança. Ninguém se moveu. O velho Jenkins abaixou seu jornal lentamente. Uma menina, o homem continuou. Mais ou menos assim. Loira, suja.
provavelmente usando roupas que não servem. Ele enfiou a mão no bolso do casaco. O coração de Sarah martelou contra suas costelas. Ele puxou uma fotografia e a ergueu. Era um retrato profissional. A menina na foto estava limpa, vestindo um vestido de veludo, seu cabelo arrumado em fitas, mas os olhos eram os mesmos. Limpa a garganta, cinzentos, tempestuosos. O nome dela é Maya, o homem disse, e ela tem algo que me pertence. Sarah olhou para o reflexo na vitrine de tortas. Ela mal conseguia ver os tênis saindo de debaixo da cabine 4. Se ele andasse 3 passos para a direita, ele a veria. Não vimos nenhuma criança aqui. Sarah mentiu. Este é um lugar de trabalhador. Crianças estão na escola. O homem virou a cabeça lentamente para olhar para Sarah. Seus olhos eram azuis, gelados e desprovidos de calor. Ele sorriu, mas não atingiu seus olhos. É mesmo? Ele perguntou. Ele caminhou em direção ao balcão. Porque meu rastreador indica que ela esteve neste edifício nos últimos 20 minutos. Um rastreador. A pulseira. Sarah sentiu-se enjoada. Ela deveria ter sabido. O GPS nem sempre é preciso com toda essa interferência, Sarah disse, sua mente acelerada. Talvez ela tenha passado por fora. Há um beco lá atrás. O homem chegou ao balcão. De perto ele cheirava a colônia cara e ozônio. Ele colocou as 2 mãos no laminado. Seus dedos bem cuidados batiam um ritmo. Jovem senhora, ele disse suavemente. Eu sou Arthur Sterling. Você sabe quem eu sou? Sarah balançou a cabeça. Eu sou dono da Sterling Tech. Eu sou dono dos servidores que processam suas gorjetas de cartão de crédito. Eu sou dono das câmeras de segurança na esquina da rua. Ele se inclinou mais perto. E eu não gosto de ser enganado por garçonetes. Ele estalou os dedos. Um dos guarda-costas, um gigante com uma cicatriz atravessando sua sobrancelha, deu um passo à frente. Ele puxou um pedaço de papel dobrado do bolso e o jogou na mesa. Era um recibo, da Alice, com carimbo de tempo de 3 minutos atrás. Panquecas de mirtilo, Arthur Sterling leu, colocado em uma conta para Sarah. Agora, a menos que você esteja comendo uma porção de panquecas de criança no meio de um turno. Onde está ela? Sarah engoliu em seco. Ela olhou para Big Mike. Mike estava segurando uma pesada frigideira de ferro fundido, parecendo pronto para atacar, mas ele estava tremendo. Contra 4 homens armados, uma frigideira era inútil. Ela está com medo de você, Sarah disse, sua voz encontrando uma força de aço súbita. Ela está se escondendo porque está apavorada. O que você fez com ela? A lanchonete silenciou. Podia-se ouvir um alfinete cair. Ninguém falava com Arthur Sterling daquele jeito. O rosto de Arthur endureceu. A máscara polida escorregou. Revistem o lugar, ele comandou os guardas. Demolam se for preciso. Ei! Mike gritou saindo da cozinha. Vocês não podem simplesmente... O guarda com a cicatriz moveu-se com um borrão de velocidade. Ele empurrou Mike de volta contra o exaustor da grelha com uma mão. Sente-se, gordo. Os outros guardas começaram a se mover de cabine em cabine. Eles estavam verificando debaixo das mesas. Livre, o primeiro disse. Livre, o segundo disse. Eles estavam se aproximando da cabine 4. O coração de Sarah estava na garganta. Ela tinha que fazer algo. Espere, Sarah gritou. Arthur virou-se para ela. Sim, ela foi ao banheiro. Sarah soltou. Ela está no banheiro feminino, trancada. Era uma tática para ganhar tempo, uma desesperada. Arthur a encarou por um longo segundo, analisando suas microexpressões. Então ele assentiu para o guarda cicatrizado. Arrombe a porta. O guarda marchou em direção aos banheiros nos fundos. Ele passou direto pela cabine 4. Sarah prendeu a respiração. Por favor, não olhe para baixo. Por favor, não olhe para baixo. O guarda chegou à porta do banheiro. Ele não se deu ao trabalho de bater. Ele levantou uma bota pesada e chutou a fechadura. A madeira estilhaçou com um estalo alto.
A porta abriu-se. O guarda entrou com a arma em punho. Um momento depois, ele saiu. Vazio, senhor, o guarda disse. Janelas abertas. Ela deve ter subido para o beco. Sarah piscou. O quê? Ela olhou para a cabine 4. Estava vazia. Como? Quando? Sarah estivera observando o tempo todo, a menos que... Sarah olhou para o chão, o alçapão de serviço, abaixo da cabine 4. Havia um antigo alçapão de manutenção que levava à adega da caixa de gordura. Não tinha sido aberto em anos. Estava coberto por um tapete de borracha. O tapete estava torto. O rosto de Arthur Sterling ficou de um tom de roxo carmesim. Ele girou para Sarah. Você nos atrasou, ele sibilou. Ele estendeu a mão sobre o balcão e agarrou Sarah pela gola de seu uniforme. Ele a puxou para perto, o rosto dele a centímetros do dela. Você não tem ideia do que fez, ele sussurrou. Aquela menina, ela não é apenas uma fugitiva, ela é a chave. A chave para quê? Sarah engasgou. Para tudo, Arthur disse. Ele empurrou Sarah de volta. Ela tropeçou, derrubando uma pilha de xícaras de café que se estilhaçaram no chão. Encontrem-na! Arthur rugiu para seus homens. Varram o beco! Bloqueiem o quarteirão! Os homens saíram correndo pela porta. Arthur deu uma última olhada em Sarah. Se eu descobrir que você sabe para onde ela está indo, ele disse abotoando seu casaco, eu vou incendiar esta lanchonete com você dentro dela. Ele se virou e saiu para a chuva. Limpa a garganta. Sarah ficou ali tremendo, cercada por porcelana quebrada. A lanchonete estava em silêncio mortal. Então um som fraco veio da cozinha, não da porta, da despensa seca. Tum, tum, tum. Os olhos de Sarah se arregalaram. O alçapão no chão não levava ao beco. Ele se conectava aos velhos dutos de ventilação que saíam na despensa. Sarah correu para a porta da despensa e a abriu. Ali, sentada em um saco de farinha, estava Maya. Ela segurava suas botas pesadas nas mãos para poder se mover silenciosamente. Ela olhou para Sarah. Ela não parecia mais assustada. Ela parecia determinada. Ela enfiou a mão no bolso do moletom e puxou outra coisa. Não era um guardanapo desta vez. Era um pendrive. Um pendrive prateado, resistente, com o logotipo da Sterling Tech nele. Maya o estendeu para Sarah. Esconda isso, a menina muda sussurrou. Foi a primeira vez que ela falou. Sua voz estava rouca, não usada, mas clara. Ele não me quer, Maya disse olhando para a porta por onde seu pai tinha acabado de sair. Ele quer o que eu roubei. Nós temos que ir, Sarah sussurrou, pegando a mão de Maya. Agora mesmo. A lanchonete estava silenciosa. Mas lá fora, os gritos da equipe de segurança estavam ficando mais altos. Eles estavam percebendo que o beco estava vazio. Levaria talvez 45 segundos para eles voltarem para a frente, ou pior, reentrarem na cozinha. Meu carro está lá fora, mas está depois da saída do beco. Sarah sibilou. Nós não podemos ir por ali. Maya apertou a mão de Sarah. Ela apontou para o teto. O telhado? Sarah perguntou. Maya assentiu. Ela apontou para o exaustor sobre a grelha. Era uma monstruosidade industrial coberta de gordura, mas tinha um painel de acesso para limpeza. Sarah não era uma ginasta, mas a adrenalina é uma droga poderosa. Ela içou Maya primeiro. A menina era leve como uma pena. Maya subiu no exaustor de aço inoxidável e abriu os clipes da ventilação com uma destreza que sugeria que não era a primeira vez que ela arrombava e entrava. Ela se abaixou, sua pequena mão oferecendo ajuda. Sarah agarrou a prateleira, chutou o balcão e se içou. Elas rastejaram para dentro do duto escuro e gorduroso assim que a porta da cozinha bateu abaixo delas. Ela não está no beco. Uma voz profunda rugiu. Era o guarda com cicatriz. Verifiquem o freezer. Verifiquem o porão. Sarah prendeu a respiração, deitada no túnel de metal. O cheiro de gordura velha de hambúrguer era sufocante.
Ela empurrou Maia para frente. Elas rastejaram 3 metros até o alçapão de acesso ao telhado. O empurraram e saíram para a chuva torrencial no topo da lanchonete. O ar frio atingiu Sarah como um tapa. Abaixo delas na rua, a Escalade preta ainda estava parada. O motorista estava fora fumando um cigarro, olhando para a porta da frente da lanchonete. Precisamos de uma distração, Sarah pensou. Ela olhou para a borda do telhado. Havia uma escada de incêndio que descia para a rua lateral, longe do beco, longe da Escalade. Você consegue escalar? Sarah perguntou. Maia não respondeu. Ela apenas jogou as pernas para o lado e começou a descer. Elas atingiram o pavimento na rua lateral. O carro de Sarah, um Toyota Corolla 2009 surrado com um paralama vermelho incompatível, estava estacionado virando a esquina. Elas correram. Sarah mexeu com as chaves, suas mãos tremiam tanto que ela as deixou cair uma vez em uma poça. Vamos, vamos, ela orou. Ela enfiou a chave, o motor engasgou, tossiu e finalmente rugiu para a vida com um chocalho barulhento do abafador solto. Enquanto ela arrancava da guia, um grito ecoou atrás delas. Ei! Sarah olhou no espelho retrovisor. Um dos guarda-costas as tinha avistado da esquina. Ele estava batendo em seu fone de ouvido. Segure-se! Sarah gritou. Ela pisou no acelerador. O Corolla gemeu, mas disparou para frente. Ela fez uma curva fechada à esquerda na Dorchester Avenue, furando um sinal vermelho. Buzinas tocaram. Aonde vamos? Maia perguntou, sua voz pequena na cabine caótica. Minha casa não é segura. Eles vão encontrar meu endereço no meu arquivo de funcionário, Sarah disse, sua mente acelerando. Precisamos ir para um lugar onde eles não procurem. Um lugar fora da rede. Não, Maia disse firmemente. Ela puxou o pendrive do bolso. Precisamos de um computador, um rápido, não conectado à internet. Por quê? Porque Maia olhou para o pendrive. Isto tem um farol de rastreamento. Ele ativa em 1 hora se eu não inserir o código cifrado. Se não o decifrarmos, ele nos encontrará. Sarah olhou para o relógio do painel. 7h45 da manhã. Temos 1 hora. Temos 40 minutos, Maia corrigiu. Eu o roubei 20 minutos atrás. Sarah apertou o volante. Eu conheço um lugar. Meu primo Ed tem uma oficina de reparos em Quincy. Ele tem uma sala blindada para testar eletrônicos. Nenhum sinal entra ou sai. Dirija, Maia disse rápido. Enquanto elas se fundiam na I-93, Sarah viu. Ao longe, serpenteando pelo tráfego como um míssil, estava a Escalade preta. Elas estavam sendo caçadas. Eddie's Auto and Tech era um cemitério de carros desmanchados e torres de computador localizado em um parque industrial em Quincy. Eddie era um gênio, mas também era paranoico. Ele havia construído uma gaiola de Faraday, uma sala revestida com malha de cobre em seu escritório nos fundos, para testar computadores de carros roubados sem a polícia os rastreando. Sarah derrapou o Corolla na baia da garagem, quase derrubando uma pilha de pneus. Ed! Ela gritou, pulando para fora. Ed, um homem sujo com um boné do Boston Celtics permanentemente colado na cabeça, escorregou de debaixo de uma Ford F-150. Sarah, você parece ter visto um fantasma. E quem é a criança? Sem tempo. Precisamos da jaula agora. Ed viu o medo em seus olhos. Ele não fez perguntas. Ele apontou para os fundos. Sarah e Maia correram para a pequena sala revestida de cobre. Sarah bateu a porta pesada e a trancou. O silêncio foi instantâneo. Sem sinais de celular, sem GPS, Maia imediatamente sentou na bancada de Ed. Ela conectou o pendrive a um laptop isolado. Seus dedos voaram pelo teclado. Ela não estava digitando palavras. Ela estava digitando código. Comandos Linux rolavam pela tela em uma cachoeira de texto verde. Você é uma hacker? Sarah perguntou, atônita. Meu pai não queria apenas uma filha. Maia murmurou, os olhos colados na tela. Ele queria uma sucessora. Ele começou a me ensinar Python quando eu tinha 4,
Criptografia quando eu tinha 6. O que há no Drive, Maia? Maia apertou Enter. Uma barra de progresso apareceu. Descriptografando. Limpa a garganta. 15%. Evidências. Maia disse Sterling Tech não é apenas uma empresa de software. Eles têm um contrato com o Departamento de Defesa. Eles estão construindo o projeto Quimera. O que é isso? Sistemas de mira autônomos, Maia explicou, sua voz fria. Drones que não precisam de pilotos humanos. Drones que decidem quem matar com base em reconhecimento facial e algoritmos de ameaça. Mas o código está com falhas, Sarah. Nos testes, ele mirou em civis, mirou em crianças. Meu pai sabe, ele escondeu os dados. Ele vai vendê-los de qualquer maneira por bilhões. Sarah se sentiu enjoada. E você roubou a prova? Eu roubei o código-fonte. Sem este drive, o projeto é inútil. Ele não pode replicá-lo. Descriptografando 85%. De repente, as luzes da sala piscaram. Então elas se apagaram. O laptop mudou para a energia da bateria. O que aconteceu? Sarah perguntou no escuro. A fechadura eletrônica da porta apitou. Acesso substituído. A porta pesada rangeu ao abrir. Ali não estava Arthur Sterling. Era Ed. Ele segurava uma chave de grifo e parecia arrependido. Sinto muito, Sarah. Ed disse, sua voz tremendo. Atrás de Ed estava o homem com a cicatriz e outros 2. Ed, o que você fez? Sarah ofegou. Recebi um alerta de texto. Ed gaguejou segurando seu telefone. Alerta Amber. Notícias locais. $1 milhão, Sarah. Eles disseram que você sequestrou uma criança mentalmente instável. $1 milhão por informações. Arthur Sterling entrou na garagem, pisando nas poças de graxa. Ele olhou para Sarah com pena decepcionada. Todos têm um preço. Sarah, Arthur disse. Até a família. Ele olhou para Maia. O pendrive, Maia. Me dê e venha para casa. O papai não está mais bravo. Maia agarrou o pendrive antes que a descriptografia terminasse. Ela o apertou contra o peito. Não, ela disse. Arthur suspirou. Ele estalou os dedos. Prendam a menina. Cuidem da garçonete. Façam parecer uma overdose. O guarda cicatrizado avançou sobre Sarah. Sarah não pensou. Ela reagiu. Ela pegou uma lata de limpa-freios da bancada e borrifou diretamente nos olhos do guarda. Ele gritou, arranhando o rosto. Corra, Maia! Sarah gritou. Sarah derrubou Ed, jogando-o contra Arthur. O bilionário cambaleou para trás, seu casaco caro manchando contra um aro de pneu sujo. Maia não correu pela porta. Ela correu para cima. Ela subiu na estante da garagem, derrubando pesados alternadores e baterias de carro nos guardas abaixo. Peguem-nas! Arthur gritou, perdendo a calma. Sarah pegou uma pesada chave de torque. Ela a balançou descontroladamente, mantendo os outros 2 guardas à distância. Vá, Maia. Saia daqui. Não sem você! Maia gritou das vigas. Maia avistou o sistema de supressão de incêndio no teto. Ela puxou uma multiferramenta do bolso roubada da bancada de Ed e a enfiou na válvula do aspersor. Chiado. Água preta e enferrujada de anos de estagnação explodiu para baixo em alta pressão. Molhou tudo instantaneamente. O chão tornou-se uma pista de gelo de água e óleo. Arthur escorregou e caiu com força. Os guardas estavam escorregando, incapazes de ter tração. Sarah viu sua chance. Ela subiu nas prateleiras, juntando-se a Maia perto da claraboia. Temos que pular, Sarah disse, olhando para o telhado do prédio adjacente. Estava a 1,5 metros de distância. Eu não consigo, Maia chorou. Eu te jogo. Sarah disse, confie em mim. Sarah agarrou a menina pela cintura. 1, 2, 3. Ela lançou Maia através da fenda. Maia aterrissou no telhado de cascalho do próximo prédio, rolando em segurança. Sarah saltou atrás dela. Sua canela bateu na beirada, uma dor cegante subindo pela perna. Mas ela se agarrou. Elas estavam fora, mas não tinham carro, nem telefones, nem dinheiro.
E o homem mais poderoso de Boston sabia exatamente onde elas estavam. A noite havia caído. Sarah e Maya estavam tremendo em uma estação de metrô em Downtown Crossing. Sarah havia rasgado seu avental para amarrar sua canela sangrando. Não podemos continuar correndo, Sarah disse. Ele controla as câmeras. Ele controla a polícia. Ele acabou de colocar meu próprio primo contra mim. Maya olhou para o pendrive. Temos que carregá-lo. Se os dados forem públicos, ele não pode nos machucar. Se o mundo vir os vídeos de Mira, ele vai para a prisão. Limpa a garganta. Precisamos de um computador, Sarah disse, mas não uma biblioteca. Ele estará monitorando o login. Eu preciso de uma torre de transmissão, Maya disse. Ou uma linha direta para um servidor principal. Eu preciso das notícias. Sarah olhou para a tela da TV montada na estação de metrô. Estava passando as notícias locais. WBZ-TV. O letreiro na parte inferior dizia procurada por sequestro ARS. A estação de notícias, Sarah disse. WBZ Studios. Fica na Soldiers Field Road. Eles têm um link de satélite. Maya assentiu. Se eu conseguir conectar isso ao controle mestre deles, posso substituir o sinal. Posso transmitir as evidências ao vivo para todas as TVs na Nova Inglaterra. É uma fortaleza. Muitos guardas de segurança, cartões de acesso. Eu posso hackear os cartões de acesso se eu chegar perto o suficiente, Maya disse. Mas precisamos entrar. Sarah olhou para seu reflexo no vidro do metrô. Ela parecia uma fugitiva, mas ela se lembrou de algo. Eu namorei um cara uma vez, Sarah disse, um sorriso sombrio se formando. Ele trabalhava com buffet. Ele disse que as equipes de notícias pedem comida todas as noites, às 21, sim. Pedidos grandes. Sarah olhou para o relógio. 8h15 da noite. Vamos entregar comida. 1 hora depois, Sarah e Maya estavam na entrada de entrega dos fundos do prédio da WBZ. Sarah havia roubado 2 jaquetas de entrega da Joe's Pizza da scooter de um entregador estacionada do lado de fora de um bar. Ela carregava uma pilha de caixas de papelão vazias que encontrou em uma lixeira. Maya estava escondida dentro da caixa de baixo, respirando por buracos de ar, segurando o pendrive. Sarah apertou a campainha. Pizza para a equipe da noite, Sarah gritou, diminuindo a voz. O guarda verificou a câmera. Ele viu uma pessoa de entrega cansada. Limpa a garganta. Ele apertou a porta. Sarah entrou, seu coração martelando contra suas costelas, como um pássaro enjaulado. Ela passou pela mesa de segurança. Deixe na mesa. O guarda resmungou, sem tirar os olhos do telefone. Banheiro? Sarah perguntou. No final do corredor, à esquerda. Sarah desceu o corredor, virou a esquina e largou as caixas. Maya pulou para fora. O controle mestre fica no 3º andar. Maya sussurrou, verificando um mapa digital em um smartphone roubado que elas haviam pego no metrô. Precisamos do elevador. Elas chegaram ao elevador. Maya puxou um pequeno dispositivo que ela havia montado na garagem de Ed, uma bateria conectada a uma bobina de cobre. Ela o segurou no leitor de cartões. Zap! A luz ficou verde. Elas entraram. Limpa a garganta. Assim que as portas se fecharam, o telefone de Sarah, que ela havia desligado, mas ligado agora para verificar a hora, zumbiu. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Eu sei que você está na estação de TV, Sarah. Você é realmente engenhosa. Sarah congelou. Ele sabe. O elevador parou, mas não no 3º andar. Parou no 2º. As portas se abriram. Ali não estava um guarda. Era Arthur Sterling sozinho. Ele segurava uma pistola equipada com silenciador. Você achou que eu também não era dono da estação de notícias? Arthur sorriu sadicamente. Eu sou acionista majoritário, Sarah. Ele ergueu a arma. Me deu o pendrive. Maya se colocou na frente de Sarah. Não atire nela. Então me dê, Arthur gritou, sua compostura finalmente rachando. Limpa a garganta.
Você tem ideia de quanto dinheiro está em jogo? Você sabe o que acontece com a empresa se isso vazar? Pessoas viverão, Maya disse. Pessoas morrem todos os dias, Arthur gritou. Nós apenas tornamos isso eficiente. Ele engatilhou a arma. Conto até 3. 1. Sarah olhou ao redor. Elas estavam em um corredor. Alarme de incêndio. Acionador. Muito longe. 2. Sarah olhou para Maya. A menina segurava o pendrive com força. Então Sarah viu o painel do elevador atrás dela, o botão de parada de emergência e o alçapão de serviço no teto do carro do elevador. 3. Arthur apertou o gatilho. Clique. Nada aconteceu. Arthur olhou para a arma, confuso. Ele puxou o ferrolho. Uma bala emperrou na câmara. Munição barata! Sarah zombou. Ela não esperou. Ela não apertou o botão de fechar a porta. Arthur avançou, tentando enfiar o braço na porta, mas o sensor de segurança tinha sido desativado pelo hack anterior de Maya. As portas se fecharam com um rangido no braço do casaco caro de Arthur. Ele gritou enquanto o elevador subia. Ele arrancou o braço, deixando um pedaço de lã cinza para trás. Ele está subindo as escadas. Sarah ofegou. Temos segundos. O elevador tocou no 3º andar. Controle mestre. Elas invadiram a sala. Era uma parede de monitores. 2 técnicos estavam lá, atônitos pelos 2 intrusos encharcados. Saiam! Sarah gritou, pegando um extintor de incêndio da parede e pulverizando-o no ar. Fogo! Saiam! Os técnicos se atrapalharam correndo para a saída. Sarah trancou a porta atrás deles e enfiou uma cadeira sob a maçaneta. Onde vai isso? Sarah gritou. Maya apontou para um enorme rack de servidores rotulado Main Uplink. Ela correu até ele, conectou o pendrive. Precisa de uma senha, Maya disse, seus dedos voando. O firewall da estação é mais forte do que eu pensava. De fora da porta, batidas pesadas ecoaram. Arthur estava jogando seu corpo contra a porta. Abram esta porta, Arthur gritou. Eu vou matar vocês duas. Quanto tempo, Maya? 2 minutos. As dobradiças da porta começaram a ceder. Arthur não estava mais sozinho. Os guarda-costas tinham chegado. Sarah olhou ao redor da sala. Ela viu o monitor de transmissão ao vivo. O noticiário das 9 da noite estava ao vivo. Os apresentadores estavam lendo uma notícia sobre o tempo. Maya, Sarah disse, não hackeie o servidor. Hackeie a transmissão. O quê? Coloque o vídeo na transmissão ao vivo agora mesmo. Maya entendeu. Ela mudou de tática. Em vez de enviar os arquivos para a internet, ela sequestrou a entrada HDMI do estúdio A. A porta se abriu. O guarda cicatrizado enfiou a mão, tentando remover a cadeira. Sarah agarrou o extintor de incêndio e o esmagou na mão dele. Ele uivou. Feito! Maya gritou. Está ao vivo! A sala de controle mestre da WBZ-TV estava mais fria que o corredor. Zumbia com o ruído branco de 100 ventiladores de resfriamento e o zumbido elétrico de servidores de alta voltagem. Uma parede inteira era dominada por um mosaico de 50 telas, o multiviewer mostrando cada feed de câmera, cada intervalo comercial e o programa ao vivo atualmente no ar, o noticiário local das 9. Sarah fechou a pesada porta à prova de som, seu peito ofegante. Ela pegou uma cadeira de escritório de aço e a travou sob a maçaneta, encostando o encosto no chão. Quanto tempo? Sarah ofegou, limpando o suor e graxa da testa. Maya já estava no console principal. Os 2 técnicos do turno da noite, um homem chamado Dave e uma mulher chamada Linda, estavam encolhidos no canto, aterrorizados pela intrusão repentina de uma garçonete molhada e sangrando, limpa a garganta, e uma criança pequena. Não se mexam, Sarah os advertiu, brandindo o extintor de incêndio que ela havia arrancado da parede do corredor. Não estamos aqui para machucá-los. Precisamos apenas de 5 minutos. Maya os ignorou. Limpa a garganta.
Ela estava de pé em uma cadeira com rodinhas para alcançar o teclado da estação de ingestão principal. Seus pequenos dedos, geralmente tão firmes, tremiam, mas sua mente estava focada. A estação tem um atraso de 7 segundos, Maya disse, seus olhos percorrendo o código do terminal Linux, e o firewall é de nível militar. Sterling é dono da infraestrutura. Se eu tentar fazer upload para a web, seus algoritmos sinalizarão o pacote e matarão a conexão antes que atinja 10%. Thud. A porta atrás de Sarah estremeceu. Uma bota pesada a tinha chutado por fora. Abram a porta! A voz era abafada, mas inconfundível. Arthur Sterling. Ele está aqui, Sarah sussurrou. Ela olhou para os monitores. Na tela central, o meteorologista, um cara jovial chamado Steve, apontava para um mapa de uma frente fria movendo-se sobre Worcester. Maya, não temos tempo para a web, Sarah disse. Uma ideia desesperada se formando. Olhe para as telas. Milhões de pessoas estão assistindo aquele meteorologista agora. Não envie o arquivo. Reproduza-o. Maya congelou por um microsegundo, compreendendo a mudança. Sequestrar a transmissão ao vivo, sobrecarga analógica. Você consegue? Eu tenho que ignorar a mesa de mixagem, Maya disse, pulando e rastejando debaixo da mesa, puxando o pendrive com ela. Preciso encontrar o patch HDMI para o estúdio A. Crack! O batente da porta estilhaçou. A cadeira travada sob a maçaneta gemeu sob a pressão. Do lado de fora, o guarda-costas cicatrizado, Graves, estava jogando todo o seu peso de 113 quilos contra a madeira. Sarah! A voz de Arthur gritou, perdendo todo o seu verniz polido. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Você acha que é uma heroína. Você é um inseto. Eu vou esmagá-la. Sarah manteve sua posição, segurando o extintor de incêndio. Ela olhou para Dave, o técnico. A outra maneira de entrar? Ela exigiu. Dave balançou a cabeça, os olhos arregalados. Aquela é uma porta corta-fogo, núcleo sólido, mas o batente é velho. Crack, snap. A dobradiça superior cedeu. A porta abriu para dentro, criando uma fenda. Através da fresta, Sarah viu os olhos azuis e frios de Arthur Sterling. Última chance, Sarah. Arthur sibilou pela fenda. Abra, e eu farei isso rápido. Mantenha fechado e eu farei questão que você sinta cada segundo. Continue digitando, Maya, Sarah gritou. Debaixo da mesa, Maya estava arrancando cabos da torre do servidor. Ela encontrou o cabo de entrada principal, uma linha de fibra óptica grossa e trançada. Ela enfiou o pendrive em um adaptador que havia roubado da loja de Ed e o forçou na porta. Entrei, Maya gritou. Estou ignorando o atraso. A porta explodiu para dentro. A cadeira que Sarah havia travado voou pela sala, deslizando contra a parede. Graves, o guarda-costas enorme, invadiu a sala, com a arma em punho. Atrás dele, Arthur Sterling avançou, seu casaco caro rasgado, seu rosto uma máscara de pura e não adulterada raiva. Parem! Arthur comandou. Graves ergueu sua arma, mirando diretamente em Maya, que estava saindo de debaixo da mesa. Não, Sarah gritou. Ela não pensou. Ela não hesitou. Ela arremessou o pesado extintor de incêndio com cada grama de força que lhe restava. Ele girou no ar, um borrão vermelho, e se chocou contra o ombro de Graves assim que ele puxou o gatilho. Bang! A bala errou o alvo, estilhaçando um monitor de vidro na parede distante em uma chuva de faíscas. Graves rugiu de dor, caindo de joelhos, sua arma caindo no chão. Sarah mergulhou para pegar a arma solta, mas Arthur foi mais rápido. Ele pisou na mão dela, esmagando o calcanhar em seus dedos. Sarah gritou, mas agarrou o tornozelo dele e torceu, tentando desequilibrá-lo. Arthur a chutou forte nas costelas. Sarah ofegou, o ar saindo de seus pulmões, e se encolheu no chão. Arthur se abaixou,
Pegou a arma e a apontou para Maya. Maya estava ao lado do console. Ela não estava correndo. Sua mão pairava sobre a tecla executar. Afaste-se do painel, Maya, Arthur disse, seu peito ofegante. Acabou. A sala silenciou, exceto pelo zumbido dos servidores. Por quê? Maya perguntou, sua voz pequena, mas firme. Por que você os matou? Arthur zombou. O projeto Quimera salva vidas, Maya. Ele elimina ameaças antes que aconteçam. Você sabe o quão bagunçada é a guerra. Meus drones a tornam limpa, precisa. Eu vi o vídeo, Maya disse, lágrimas brotando em seus olhos. Não era uma ameaça. Era um ônibus escolar. Foi uma margem de erro aceitável. Arthur rugiu, a veia em seu pescoço saltando. O progresso exige sacrifício. Agora afaste-se. Você está certo, Maya sussurrou. O progresso exige sacrifício. Ela bateu o punho na tecla Enter. Arthur puxou o gatilho. Clique, silêncio. Arthur olhou para a arma. Ele puxou o ferrolho. Uma cápsula emperrada voou para fora, mas ele não havia limpado a câmara corretamente. Eu te disse. Sarah ofegou do chão, segurando suas costelas quebradas. Munição barata. Arthur olhou para cima. Ele olhou para a parede de telas. O meteorologista tinha sumido. Em todos os 50 monitores, a imagem havia mudado. Não era mais o mapa do tempo. Era filmagem aérea granulada em preto e branco. O carimbo de data-hora no canto dizia local de teste 4 Nevada. O áudio explodiu pelos alto-falantes do estúdio, alto e distorcido. Alvo adquirido, uma voz robótica disse. Então a voz de Arthur, clara, arrogante e inegável, encheu a sala. Não me importo com os números de danos colaterais. Limpem os dados. Se o DOD descobrir que a IA está mirando em crianças, perdemos o contrato. Queimem os registros. Na tela, o drone disparou. O ônibus no monitor explodiu em uma pluma de poeira silenciosa e horrível. Arthur Sterling ficou paralisado. Seu rosto empalideceu, perdendo toda a cor. Ele assistiu à explosão em loop. Ele assistiu sua própria voz condená-lo ao inferno. Ele se virou lentamente para a janela da sala de controle. Lá fora, na redação principal, as pessoas estavam se levantando. Repórteres, estagiários, zeladores, todos eles estavam olhando para os monitores. Eles estavam olhando para ele. Seu telefone começou a tocar. Então o telefone de Graves. Então o telefone fixo vermelho na mesa do técnico. O som era uma cacofonia de julgamento. Desligue. Arthur sussurrou, sua voz tremendo. Desligue. Eu não consigo. Maya disse suavemente. Está ao vivo. Está em todo lugar. A CNN acabou de pegar o sinal. Arthur olhou para seu guarda-costas. Graves, destrua o servidor. Atire nos computadores. Graves se levantou, segurando seu ombro estilhaçado. Ele olhou para a tela no ônibus em chamas. Ele olhou para Arthur. Ele olhou para a arma emperrada na mão de Arthur. Eu tenho uma filha, Graves resmungou. Ele enfiou a mão no bolso, puxou seu crachá de segurança e o deixou cair no chão. Ele se virou e saiu pela porta, deixando o bilionário sozinho. Ao longe, o uivo das sirenes começou. Começou como um gemido baixo e cresceu em um coro ensurdecedor. Polícia de Boston, policiais estaduais, o FBI. Arthur Sterling olhou para Sarah, que estava se levantando usando a mesa. Eu posso consertar isso, Arthur gaguejou, seus olhos selvagens. Eu tenho dinheiro, eu tenho advogados. Eu posso dar um jeito nisso. Você não pode comprar isso, Arthur, Sarah disse, mancando para ficar ao lado de Maya. Ela colocou o braço em volta dos ombros da menina. Você acabou de confessar ao mundo. Arthur afundou na cadeira giratória que Maya havia desocupado. Ele parecia pequeno. O titã da indústria, o rei de Boston, era apenas um homem em um casaco rasgado com uma arma emperrada. Ela era minha obra-prima, Arthur murmurou, olhando para Maya. Ela deveria ser a herdeira. Eu não sou sua herdeira,
Maya disse, enterrando o rosto no lado de Sarah. Eu sou apenas uma criança. 2 minutos depois, uma equipe da SWAT invadiu as portas principais. Polícia, no chão! Pontos de laser vermelhos dançaram no peito de Arthur. Ele não resistiu. Ele levantou as mãos lentamente, um sorriso derrotado no rosto. Enquanto o algemavam e o arrastavam para fora, ele não olhou para trás. Um paramédico entrou um momento depois. Quem está ferido? Sarah finalmente deixou a adrenalina ir. Suas pernas cederam e ela escorregou para o chão. Estamos bem, ela sussurrou, segurando Maya com força. Estamos bem. Limpa a garganta. O epílogo. 3 meses depois, Shashimam. O sino acima da porta da lanchonete de Ali, não apenas Jing, ele cantou. Era uma manhã nítida de terça-feira em South Boston. A lanchonete estava irreconhecível do estabelecimento sombrio e em dificuldades que havia sido no inverno. As paredes foram recém-pintadas de uma cor creme quente. O letreiro de neon piscando foi substituído por um LED estilo retrô que brilhava em vermelho constante. Mas a maior mudança foi a multidão. Havia uma fila para fora da porta. Turistas de Nova York, moradores de Dorchester e até alguns tipos engravatados do distrito financeiro estavam esperando por uma mesa. Todos eles queriam comer no lugar onde a garçonete trabalhava. Sarah equilibrava uma bandeja de 4 Grand Slams e uma cafeteira. Ela se movia com uma nova energia. Seu uniforme estava impecável e as olheiras sob seus olhos haviam desaparecido. Ela não estava apenas sobrevivendo mais. Ela estava prosperando. Pedido pronto, Sarah. Big Mike gritou da cozinha. Até Mike parecia melhor. Ele estava usando um chapéu de chefe limpo e realmente havia feito a barba. Sarah largou os pratos na mesa 6, encantando um casal de Vermont com uma piada sobre o tempo antes de ir para o balcão. Um homem de terno elegante estava sentado lá. Era o Sr. Blackwood, o advogado influente que havia assumido o caso pro bono depois de ver a transmissão. Bom dia, Sarah, Blackwood disse, deslizando um grosso envelope de Manila sobre o balcão. Bom dia, Alan. Boas notícias. As melhores. Blackwood sorriu. O juiz finalizou os papéis de adoção há 1 hora. Os direitos parentais de Sterling foram permanentemente encerrados devido à prisão. Ele está olhando para 25 anos a prisão perpétua em prisão federal. O acordo de confissão foi rejeitado. Sarah sentiu um peso que ela não tinha percebido que ainda carregava sair de seus ombros. E o fundo fiduciário desbloqueado, Blackwood disse. A avó de Maya, a mãe de Arthur, que o odiava, a propósito, deixou um fundo fiduciário que Arthur havia bloqueado. Ele está acessível agora. É substancial. Você não terá que fazer turnos duplos mais, Sarah. Você pode terminar a escola de enfermagem em tempo integral. Sarah tocou o envelope, lágrimas brotando em seus olhos. Não vou desistir, Ellen. Eu gosto deste lugar. Ele nos salvou. A porta da frente abriu. O movimento da manhã ficou mais alto. Um ônibus escolar amarelo brilhante parou na calçada do lado de fora. Uma visão que costumava aterrorizar Maya, mas agora significava apenas escola. A porta dos fundos da cozinha abriu. Maya entrou. Ela parecia diferente, mais alta. O olhar assombrado e vazio havia desaparecido, substituído por bochechas rosadas e um andar confiante. Ela estava usando uma mochila que parecia pesada com livros e um par de tênis que acendiam. Ei, mãe! Maya chamou. A palavra pairou no ar, doce e absoluta. Mãe. O coração de Sarah inchou. Ei, querida, você pegou seu almoço? Sim, Mike me fez um sanduíche de peru. Maya pulou em um banco. O Sr. Blackwood trouxe os papéis? Ele trouxe. Sarah sorriu. É oficial. Você está presa a mim. Maya sorriu. Um sorriso que iluminou toda a lanchonete. Ela enfiou a mão no bolso. Por um segundo, Sarah teve um flashback dos velhos tempos. Esperando um desenho de guardanapo de um pássaro ou um monstro. Mas Maya tirou uma pequena caixa de veludo. Eu fiz algo.
Maia disse na aula de oficina. Bem, clube de impressão 3D. Sara abriu a caixa. Dentro havia um pequeno chaveiro de prata. Era um pássaro, um pardal, exatamente como o do primeiro guardanapo. Mas este estava usando um pequeno gorro de enfermeira. Por que você consertou minhas asas? Maia sussurrou. Sara contornou o balcão e puxou Maia para um abraço, ignorando a lanchonete movimentada, ignorando o telefone tocando, ignorando tudo, exceto a sensação de sua filha em seus braços. Vá para a escola, gênio. Sara beijou o topo da cabeça dela. E não hackeie o computador do diretor novamente. Ele esqueceu a senha dele. Eu estava ajudando. Maia riu, pegando sua bolsa e correndo em direção à porta. Ela parou no limiar, olhando para Sara. Ela deu um rápido aceno, um aceno feliz e normal de uma criança feliz e normal, e correu para pegar seu ônibus. Sara a observou ir. Ela respirou fundo, inalando o cheiro de bacon, café e chuva. Ela pegou a cafeteira, virou-se para a sala movimentada de clientes e sorriu. Quem precisa de uma recarga? E essa é a história de como um único ato de bondade, um prato de panquecas de mirtilo, derrubou um império de bilhões de dólares. Isso nos lembra que você nunca realmente sabe quem você está ajudando ou que batalhas eles estão lutando. Sara não tinha dinheiro, poder ou armas. Ela apenas tinha coragem. Arthur Sterling pensou que seu dinheiro o tornava intocável, mas ele esqueceu a variável mais importante na equação. Uma mulher sem nada a perder, protegendo uma criança que havia perdido tudo. Se você gostou desta história de justiça, suspense e o vínculo entre Sara e Maia, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E se você quiser mais histórias como esta, clique em inscrever-se e toque no sino de notificação para nunca perder um upload. O que você teria feito se fosse Sara? Você teria fugido ou teria lutado? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.